Bom dia, sou a professora Léa, professora de língua portuguesa, e estarei iniciando a nossa videoaula. Na nossa videoaula de hoje, vamos retomar conceitos básicos sobre denotação e conotação linguística. Então, eu coloquei aqui algumas imagens, né, de pessoas se questionando o que seria denotação e o que seria conotação. Então, denotação, ou também chamado de sentido denotativo. Então, é o sentido real das palavras, aquele que todas as pessoas conhecem e que é igual para todos. O que seria isso, tá? Denotação, então, é o sentido de dicionário, tá? É aquele sentido real da palavra. Um exemplo, o gato é preto. Então, o sentido real da palavra gato, que é um animal felino, certo? Então, verifica-se quando as palavras são utilizadas sem intenções especiais ou sem sentidos secundários. Ou seja, quando não há intenção de falar de maneira ambígua ou de maneira que não seja explícita uma palavra, tá? Quando alguém tem uma intenção especial, aí não seria denotação. Vamos agora para a conotação. Então, o que seria conotação ou sentido conotativo? Seria o sentido figurado que damos às palavras. Existe quando queremos dar um valor expressivo ao que dizemos. As palavras usadas significam uma coisa diferente daquela que as pessoas sabem. Ou seja, quando eu quero empregar a palavra... Só um minutinho. Quando eu quero empregar a palavra no sentido figurado, ou seja, no sentido que não é real daquela palavra. Lembram lá do exemplo do gato? Se eu digo, meu vizinho é um gato, o que eu estou querendo dizer? Eu quero dizer que meu vizinho é bonito. Então, eu não estou usando a palavra gato no seu sentido real. Por isso que eu tenho nessa frase uma conotação. Aí vem, será um significado secundário, ou seja, aquele significado que é da nossa imaginação. Aí eu coloquei um quadro explicativo que vem lá. Denotação, palavra com significação restrita, ou seja, tem apenas aquele significado. Conotação, palavra com significação ampla, ou seja, só um minutinho novamente. Ou seja, né, uma significação mais ampla, ou seja, aquela palavra pode ter vários significados, tá? Vamos voltar para o exemplo da palavra gato. Eu citei lá do meu vizinho é um gato, eu poderia colocar lá, fiz um gato de energia, tá? Quer dizer que eu fiz o que ali? Uma gambiarra, tá? A palavra gato usada novamente, mas com uma significação diferente. Olha lá, palavra com sentido comum do dicionário, tá? Então, eu sempre costumo dizer, vamos lembrar lá, denotação, de dicionário. Palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum, tá? Ou seja, não vai ter nada a ver com o sentido comum, não vai ter nada a ver com o sentido real. Palavra usada de modo automatizado, ou seja, é automático, só tem aquele sentido. Palavra usada de modo criativo, ou seja, eu tenho ali um criacionismo. Eu uso minha criatividade para usar aquela palavra. Linguagem comum, né? Ou seja, a utilizada. Linguagem rica e expressiva. Essa conotação, eu costumo dizer que ela é mais utilizada na literatura, né? Quando a gente cria poesias, contos, algo ligado à linguagem literária, porque na linguagem literária nós sabemos que é uma linguagem rica e expressiva. Aí eu tenho aqui alguns exemplos, tá? E seriam exemplos de conotação nesses casos. Aí eu tenho aqui a imagem de um homem e no lugar da sua cabeça nós vemos ali, né, um tronco.
Aí o exemplo seria: aquele homem é um cara de pau. Essa palavra, cara de pau, essa expressão, ela sendo usada no sentido conotativo, o que é que significa cara de pau, né? Então, qual seria o significado de cara de pau para você? Aí nós temos: Mariana foi uma mão na roda ajudando-me com os relatórios. Novamente lá, ó, a expressão mão na roda. Qual o significado que tem? Quer dizer que ela foi uma pessoa o quê? Ó, a Mariana foi uma pessoa mão na roda, ou seja, quer dizer que ela auxiliou. Quer dizer que ela foi uma pessoa prestativa. Por causa de Tatiana, continua engolindo sapos. Olha lá o engolindo sapos. Engolir sapos quer dizer que você não se expressa da maneira como gostaria. Tá? Você gostaria de falar algo, mas você continua engolindo sapos, ou seja, você continua quieta, calada. E eu tenho lá: como você, estou sempre pisando em ovos. Ou seja, uma pessoa que não se decide, ela fica pisando em ovos. E daí, como exemplo de denotação, eu trouxe aqui 2 textos, tá? Que são 2 receitas. Eu tenho aqui a receita do bolo de arroz e vai trazer aqui, eu não vou ficar lendo para vocês porque é bem repetitiva, tá? Mas vocês sabem que numa receita tem todo aquele passo a passo de como é que faz, de como é o modo de preparo, tá? Então, quando a gente tem esse passo a passo, quando a gente tem esse modo de preparo, nós temos aí exemplo de denotação, tá? O texto 2 tem a mesma caricatura, tá? E aí é um teste para ver se vocês entenderam o que é denotação e conotação. Olha lá a primeira frase: as flores lindas da primavera já apareceram. Essa frase tem sentido denotativo ou conotativo? Para quem disse que é denotativo, parabéns, você acertou. Mulheres são frágeis como flores. Qual o sentido dessa frase? Muito bem. Para quem disse que o sentido é conotativo, você acertou. Os cães ferozes latem pouco. Qual é o sentido dessa frase? Isso, sentido denotativo. Pobres ladrões, cães da noite, perdida e vã. Muito bem, sentido conotativo, sentido figurado. O seu olhar ilumina toda a esperança eterna. Também sentido conotativo. A luz que ilumina o dia é natural. Qual é o sentido dessa frase? Para quem disse que o sentido é denotativo, parabéns. Meu coração é uma escola de samba. Qual é o sentido dessa frase? Conotativo, muito bem. E por último, o amor hoje parece fosco. Sentido denotativo. Muito bem. Esses eram os exemplos. Então, eu gostaria de desejar um bom dia e muito obrigada por ficarem comigo até o final. Não se esqueçam de responder as atividades, de copiar aquele texto e enviar no meu WhatsApp.